amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem acompanha de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais este momento de comunhão, de oração, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E a Mia tá gravando aqui comigo, mas ela é meio arisquinha, né, Mia? Tem hora que tá brava, tem hora que tá tranquilinha. É imprevisível, essa menina não morde, menina. E vamos aqui, queridos, gravar, o devocional de hoje, que o nosso título é Fonte de Cura. A frase do dia é: Jesus é a fonte de tudo que precisamos, E a palavra-chave é fonte. A palavra que João 5:9 nos diz assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Um dos encontros com Jesus relatados no Evangelho de João aconteceu em um lugar conhecido como Tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Naquela época acreditava-se que a primeira pessoa que entrasse no tanque quando a água fosse agitada seria curada. Em João 5:3, lemos que um grande número de enfermos ficava ali, na expectativa de receberem... Mia, não morde. Menina. João, enemy. Na expectativa de receber a cura sobrenatural. Dentre os reunidos naquele lugar, estava um homem que era paralítico e havia 38 anos. Quando Jesus o viu, perguntou: "Você quer ser curado?" E essa simples pergunta de Jesus nos mostra que temos alguém que vê a nossa dor e se importa conosco. Ele é capaz de ver até as feridas do nosso interior, aquelas que tentamos esconder. Desamparado, o homem respondeu a Jesus que não havia ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque quando a água estava agitada. Cristo então ordenou que ele se levantasse, tomasse a maca e andasse. E assim ele fez imediatamente. É interessante que, embora Jesus tenha curado no tanque de Betesda, ele não usou as águas do tanque para curar aquele paralítico. A misericórdia que aquele homem buscava não estava nas águas, mas em Cristo, a nossa fonte de misericórdia. O Senhor é a nossa fonte inesgotável de força, de misericórdia. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Como diz essa frase do dia, Jesus é a fonte de tudo que nós precisamos. A nossa fonte inesgotável de força vem de Cristo. Há momentos em nossa vida em que nos sentimos invisíveis, desamparados, sem esperança. Talvez esta seja a sua realidade hoje. A dor o tem assolado e parece que ninguém o está vendo ou se importando com você. Mas Jesus marcou esse encontro por meio desta leitura para lhe dizer o quanto ele é misericordioso e está de braços abertos para envolvê-lo. Ele o vê, ele se importa com você. Nele está a cura. E a palavra-chave é fonte. E no Evangelho de João... Deixa eu pôr o celular um pouquinho. Vou deixar aqui mesmo, que me perdoe. No Evangelho de João, desculpa esse tumulto, hein, gente? Jesus disse à mulher samaritana: a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esta passagem nos afirma: quem recebe Cristo passa a ter uma fonte dentro de si. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a fonte que sacia toda a sede espiritual. Quem recebe Jesus passa a ter dentro de si uma fonte de água viva, produzida pelo Espírito Santo de Deus, que traz vida, paz, alegria e esperança. Em Betesda, Jesus mostrou que a cura não estava nas águas do tanque, mas nele, no poço de Jacó. Jesus revelou que a verdadeira fonte não é a água do poço, mas a água viva que ele dá. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. Jesus é a fonte de tudo que precisamos. E se você está marcando, queridos, marquem aí, né? O título é Fonte de Cura. A frase do dia: Jesus é a fonte que precisamos. E a palavra-chave: fonte. E verdadeiramente, queridos, Jesus é a fonte. O que seria de nós sem Cristo, sem Jesus, sem essa fonte inesgotável de força? Como diz o último parágrafo aqui, que fala que há momentos em nossa vida em que nos sentimos invisíveis, desamparados, sem esperança. Talvez seja essa a sua realidade hoje. A dor tem assolado e parece que ninguém está vendo ou se importando com você. Mas Jesus marcou esse encontro por meio desta leitura para lhe dizer o quanto ele é misericordioso e está de braços abertos para envolvê-lo. Ele vê, ele se importa com você e nele está a cura. A frase do dia diz: Jesus é a fonte de tudo, tudo que precisamos está nele. Nossa fonte de paz, de alegria, nossa fonte de alívio, nossa fonte do nosso alimento, o nosso pão diário vem do Senhor. Ele é o nosso sustento, o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa fortaleza. Dele vem todas as coisas, querido. A nossa fonte inesgotável de força vem do Senhor. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai amado, Senhor Jesus, neste momento nos aproximamos de Ti, Senhor, reconhecendo, Pai, que nós nada somos, nós nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, é verdadeiramente a nossa fonte inesgotável de força, de saúde. Que do Senhor venha a cura, Senhor. Deus amado, não deixe, Deus, pensarmos que a nossa cura, a nossa solução vem de circunstâncias, Senhor Jesus, ou de pessoas, mas que possamos ter a plena certeza que a nossa cura, Senhor, a nossa salvação vem de Ti. Deus, que tudo que realmente precisamos está em Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos vê, assim como vistes, ó Pai, um homem no tanque de Betesda. Pai amado, o Senhor conhece as nossas dores, nossas lágrimas, os nossos medos e até as feridas que ninguém conhece. Deus, nada está escondido aos Teus olhos. Senhor, faz brotar em nós, Pai, nossa fé, Senhor Jesus. Faz brotar em nós, ó Pai amado, a esperança que vem de Ti. Pai querido, tira da nossa vida, Senhor, toda limitação humana. Senhor, que devemos esperar somente em Ti, Deus. Confiar somente em Ti. Que não, Senhor Deus, dependamos de movimento das águas, Pai, mas que aprendamos a descansar na Tua presença, porque Tu és a fonte que nunca se esgota. Pai, derrame sobre a nossa vida a Tua cura, Pai. Renova, Senhor, a nossa esperança. Fortalece, Senhor, a nossa caminhada. Que a Tua palavra levante, Senhor Jesus, o que está abatido. Anime, Senhor Deus, quem perdeu o ânimo.
quem perdeu as forças, Pai. Dê um novo começo àquele, Senhor Jesus, que está, Senhor, abatido, achando que tudo terminou. Que todos os dias possamos beber da fonte da Tua graça, pela Tua misericórdia, a fonte, Senhor Jesus, do Teu amor, e que a nossa vida, Pai amado, testemunhe que somente em Jesus encontramos, Senhor, Pai amado, paz, disposição, restauração e salvação, Deus. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada amado, cada querido. Que o Senhor possa, Senhor Deus, se fazer presente. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer transbordar essa fonte, Senhor. A palavra diz que rios de água viva fluirão do nosso interior, Pai. Que o Senhor possa nos encher, Senhor, dessa fonte, dessa palavra. Senhor Jesus, encha-nos, Senhor, encha-nos até transbordar, Pai. Porque nada somos, Pai. Nada podemos fazer sem Ti, Deus. E o que seria de nós, Senhor, se não fosse o Senhor em nossas vidas? Então, neste momento, Deus, nos entregamos, nos colocamos em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos encher até transbordar dessa fonte de alegria, de paz, de ânimo, de direção, de luz, dessa fonte maravilhosa que é o Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por este momento, por essa palavra. Que o Senhor possa continuar conosco, Senhor, falando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Que o Senhor possa continuar falando em teu coração, que o Espírito Santo transborde, sendo essa fonte de água viva dentro do seu interior, dentro do nosso interior, que nós possamos sentir verdadeiramente essa presença que orienta, que restaura, que renova, essa presença que nos traz resposta, que nos traz luz, que nos traz direção, em nome de Jesus, amém? Um beijo grande no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.